O texto base de hoje é Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascido secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Então nós vemos aqui sobre a parábola do semeador. Jesus ele conta a parábola e ele mesmo explica a parábola. Então Jesus ele sempre falava em parábolas. Então aqui nós vemos que ele fala sobre uma parábola do semeador. Essa semente é a própria palavra de Deus. E nós vemos aqui que os discípulos interrogam Jesus, querendo entender sobre a parábola. Daí ele fala que a eles é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele só poderia falar por parábola, para que eles ouvindo, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, para as pessoas em geral, ele ia falar em parábola, mas para os discípulos ele explica a parábola do semeador. Então, nós vemos aqui no início do texto que ele fala que uma semente caiu na beira do caminho e foi pisoteada, e as aves comeram. A segunda caiu sobre pedra, nascida, secou-se porque não tinha umidade. E a terceira entre espinhos, crescendo, os espinhos cresceram e sufocaram. E a última caiu em terra boa. Essa cresceu e deu frutos, 100 por um. A terra, essa terra que Jesus está dizendo, essa terra é o nosso coração, onde a gente recebe a palavra de Deus. Tem cada tipo de coração. Tem pessoas que escutam a palavra de Deus, se alegram até com a palavra de Deus, mas eles não conseguem perseverar na fé e desistem. Então o próprio Jesus ele explica a parábola aqui. Começando aqui no versículo 12. Os que estão junto do caminho, esses são aqueles que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, crendo. Então, esses são os primeiros que saber do caminho. Eles até ouvem a palavra, mas vem o mal e tira a palavra, eles não conseguem perseverar. Depois vem mais ou menos no mesmo sentido a que cai em pedra. As pessoas ouvem a palavra de Deus, se alegram com a palavra de Deus, mas eles também não conseguem perseverar. Até no momento eles ficam animados com a palavra de Deus, mas eles não conseguem perseverar na palavra de Deus, que é no versículo 13, né? E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo.
Depois vem as tentações do mundo, as dificuldades, as lutas, eles acabam desistindo. E os que caem nos espinhos, no versículo 14, e os que caem entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados desse mundo, com as riquezas, com os deleites, e eles não dão frutos com tentação, eles acabam sendo desviados no meio do caminho. Eles até tentam persistir, mas só com as riquezas, a tentação do mundo, eles acabam sendo desviados. Então não dão fruto com perfeição. Mas qual que é o melhor tipo de terreno que nosso coração tem que ser? Tem que ser um coração de terra boa, aonde o fruto cai, né, que é o versículo 15. E que cai em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então essa aqui é que o nosso coração tem que ser, esse último aqui é a terra boa. Então a semente, que é a palavra de Deus, tem que cair no coração de terra boa, para frutificar. Não adianta a gente ouvir a palavra de Deus, mas só ouvir, mas a gente não praticar. A gente ouvir a palavra, mas sair já esquecer do que está na palavra de Deus e viver do nosso jeito. Não adianta até a gente ouvir a palavra e perseverar por um pouco e desistir por causa das frustrações do mundo, as dificuldades, as lutas. Nosso coração tem que ser um coração de terra boa, onde a gente ouve a palavra, a gente pratica os ensinamentos de Jesus, para nosso coração ser um coração frutífero. E esses frutos é através do nosso comportamento, é através daquilo que nós passamos, do nosso testemunho que nós passamos para outras pessoas, e também muitas vezes do que a gente passa para frente, do que a gente aprende com Jesus, a gente passa para frente. Então isso é dar frutos. Por exemplo, eu estou aqui falando da palavra de Jesus, para que outras pessoas venham conhecer. Isso aqui é um fruto que eu estou fazendo, eu estou dando um fruto, né, através da minha vida, para que outras pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos com Jesus sobre a parábola do semeador, é que nós precisamos ter um coração de terra boa, onde está preparado para receber a semente da palavra de Deus e frutificar. Comparando agora como um terreno mesmo. Se a gente for plantar, se o terreno for de terra boa, a gente coloca a semente, a gente cuida, ela cresce bonita até dar o seu fruto, independente do tipo de semente que seja, se seja mais rápido ou mais demorada. Mas a gente coloca na terra boa, ela cresce e dá fruto. Se coloca na terra que não é boa, tem dificuldade para crescer. Então, do mesmo jeito é a palavra de Deus no nosso coração. E Jesus diz ali que nós podemos, no versículo 9, no versículo 10, na verdade, ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, aqui, quando Jesus está explicando sobre a parábola, nós conhecemos o que Jesus explicou aqui, e o Espírito Santo ele vem nos direcionar, né, para a gente ter entendimento sobre a palavra de Deus. Então, aqui, nós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É a partir do momento quando a gente entende que a gente tem que ser um coração de terra boa, para que a palavra de Deus cresça no nosso coração. Cresça tanto, a palavra de Deus vai crescendo tanto no nosso coração que transborda, e esse transbordar alcança outras vidas. Geralmente, quando eu tenho a minha vida transformada, através da minha vida outras pessoas são impactadas, elas acabam sendo transformadas também. Isso é dar frutos. A partir do momento que uma pessoa vendo o meu comportamento, vendo como a minha vida foi mudada, e ela acaba sendo impactada e o Espírito Santo convence, então essa pessoa muda, também tem a sua vida transformada. Então isso é dar frutos. Então eu tenho que ter uma pessoa com coração de terra boa para eu ser frutífero, para que eu possa, através da minha vida, Deus usar a minha vida como instrumento para que outras vidas sejam impactadas, para que outras vidas venham a conhecer Jesus, para que outras vidas sejam transformadas. Porque nesse mundo tem muitas pessoas sofrendo angústia, ansiedade, depressão, muitos males da alma, que as pessoas sofrem e não conseguem às vezes encontrar a cura. Muitas vezes procura na medicina e não encontra a cura. Eu posso falar com isso porque eu já vivi isso. Eu já procurei na medicina e a medicina não pôde me ajudar. Eu não estou falando que a medicina é errada, que a gente não deve procurar na medicina. A gente precisa sim procurar na medicina, mas tem muitos males que às vezes na medicina não resolve.
E eu falo isso com convicção porque eu já passei por isso. De buscar na medicina, mas só que não achava a solução porque eu estava passando com a medicina. Eu só encontrei a cura porque eu sentia quando eu conheci Jesus. Jesus, ele transformou a minha vida. E o desejo do meu coração, o desejo do mais íntimo do meu coração, é que você também seja impactado, que a sua vida seja transformada, que o amor de Jesus, que a graça de Deus te alcance e a sua vida seja impactada. E assim como eu tive a minha vida transformada, que a sua vida também seja transformada, que você encontre paz no coração, que você encontre luz, que você tenha esperança, que todo esse momento difícil, de tristeza, de angústia, de dor da alma, ele possa ficar para trás e você possa encontrar luz no fim do túnel e possa prosseguir com uma nova vida, cheia de esperança, porque eu sei como é sofrer buscando e a gente não encontrar resposta, porque a gente precisa sofrer com angústia, com medo, sem ter conhecimento do que está acontecendo, sem saber mais aonde recorrer. Então eu sei como é passar por isso. Então o meu desejo do meu coração é que vidas sejam transformadas, é que vidas possam ser impactadas, para que vidas possam vir para Jesus e serem transformadas, encontrar esperança, renascendo em cada coração a esperança, para que cada vida que seja impactada ela possa sentir a alegria de viver, o prazer pela vida, que muitas pessoas elas só sobrevivem, mas não têm mais prazer pela vida. Quando uma alma está sofrendo, uma alma está pedindo socorro, está sem esperança, está com aquela dor na alma, a pessoa ela está só sobrevivendo, ela não está vivendo, ela não tem alegria de viver. E Jesus, ele devolve para nós essa alegria de viver. Jesus devolve para nós o amor pela vida, saber que a vida é maravilhosa. Nós só precisamos ter essa luz que não se apaga, que é Jesus Cristo. Nós precisamos ter Ele como alvo da nossa vida, que a nossa vida é totalmente transformada. Mas a gente precisa conhecer Ele, buscar nele e preparar o nosso coração, regar o nosso coração para o nosso coração ser um coração de terra boa, aonde a semente da palavra vai cair e vai germinar e vai frutificar. E através dos nossos frutos, outras vidas serão impactadas. Outras vidas vão parar de sofrer, que estão sofrendo, muitas vezes chorando, uma tristeza na alma. Às vezes não está chorando nos olhos, mas está chorando na alma, está chorando por dentro, muitas vezes sem ninguém saber, chorando sozinho, porque muitas vezes as pessoas não entendem o sofrimento. Quando pessoas têm crise de ansiedade, têm depressão, muitas vezes as outras pessoas não conseguem compreender, acham que é frescura e não é frescura. É um sofrimento pior do que a dor física de machucar o corpo. Porque quando a gente machuca o nosso corpo, faz um ferimento no nosso corpo, a gente sabe que aquela dor vai cessar. Assim que cicatrizar aquele ferimento, a dor vai cicatrizar. E quando a dor é na alma, é uma ansiedade que a gente não sabe onde encontrar resposta para as nossas perguntas. Essa dor é uma dor que não tem como passar. É só Jesus que pode sanar essa dor. A gente muitas vezes até usa medicamentos, remédio para amenizar o sofrimento. Mas Jesus, ele é a cura. Jesus, ele traz luz para as nossas vidas. E ele transforma as nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração. É transbordar em outras vidas. Que outras vidas sejam impactadas. Não que eu vou fazer algo, mas através da minha vida, através da minha boca, através da palavra que sai da minha boca, que o Espírito Santo venha convencer cada pessoa, que venha convencer cada coração e transforme dor em alegria, transforme tristeza em esperança, transforme desamor em amor, porque Jesus, ele é a fonte da vida. Jesus é a água viva. Para aqueles que têm sede, ele é a água viva. Para aqueles que precisam de esperança, ele é a esperança. Para aqueles que não sabem por onde prosseguir, ele é o caminho. E para pessoas que não têm mais esperança na vida, ele é a vida. E ele nos direciona para a vida eterna. Então nós precisamos confiar nele, buscar nele. Do mesmo jeito que ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua vida. Mas você precisa, em primeiro lugar, crer nele. Dar um voto de confiança e buscar nele. Abrir o seu coração para ele e contar tudo o que está acontecendo na sua vida para ele, porque ele pode transformar a sua vida.
Ele pode impactar a sua vida como ele impactou a minha. Eu me senti uma pessoa morta em vida e ele transformou a minha vida. Hoje eu tenho prazer de viver. Hoje eu tenho alegria no coração, mesmo que eu esteja passando por um momento de luta, porque é normal, a gente estar no mundo, a gente pode passar por período de luta, mas eu passo com paz no coração, eu passo com alegria no coração, porque eu sei quem é que me sustenta. Eu sei o caminho que eu estou prosseguindo, eu sei onde é o meu alvo. Eu sei aonde recorrer quando eu preciso de recorrer. Eu busco direto da fonte, que é Jesus Cristo. Então, esse é o meu desejo, que a sua vida seja impactada e que a sua vida seja transformada assim como a minha vida foi transformada. Que o seu coração seja um coração de terra boa e receba a palavra do Senhor Jesus. Receba ela com amor e cuide dessa palavra no teu coração. Não deixe que ninguém tire, não deixe que ninguém desvie. Cuide dela até ela crescer e germinar. Mas gaste tempo com o Senhor, conversando com Ele. Que a sua vida vai ser transformada, você vai ser impactada e você vai ser uma nova pessoa. Depois do encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. E não tem como a gente ser mais a velha pessoa. Um encontro verdadeiro. Porque muitas pessoas, às vezes, elas acham que tem um encontro com Jesus. Mas quando nós verdadeiramente temos um encontro com Jesus, não tem como a gente ser mais a velha pessoa. Ele impacta tanto a nossa vida que nós somos totalmente transformados. E daí o desejo do nosso coração é de falar desse amor para outras pessoas, é para que outras vidas também sejam transformadas. Seja um coração de terra boa, tenha uma terra boa no seu coração para receber do Senhor, para aprender com o Senhor Jesus, para que a sua vida e que muitas outras sejam impactadas. Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo a sua palavra, Senhor, e prepara cada coração para que esses corações sejam coração de terra boa, meu Deus, para receber a tua palavra, que essa semente caia no seu coração, germine, cresça e frutifique. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam impactadas com a tua palavra, meu Deus. Prepara cada coração, Senhor. Toca no mais íntimo de cada ser, Senhor, e tira toda essa dor, toda a tristeza que paira nesses corações, toda a incerteza, toda a insegurança, Senhor, tira, limpa esses corações, meu Deus, para que eles venham ter esperança novamente, para que eles venham ter amor pela vida, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, toca em cada coração, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles possam voltar a ter esperança, para que eles possam voltar a sonhar, sonhar com uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, tendo as suas vidas transformadas, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.